muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um consultório. São 15h30, a hora habitual de começarmos. Hoje temos como temas oftalmologia pediátrica. Vamos tentar perceber um pouco mais desta subespecialidade dentro do mundo da oftalmologia. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre ortopedia, mais propriamente sobre artroses, e se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade vai poder tirá-las na terceira parte do consultório, como de costume. 225-083-204 é o número para entrar em direto connosco e colocar as suas questões ao médico especialista que vamos ter aqui connosco sobre ortopedia. Pode também deixar comentários por escrito ou as suas dúvidas por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro especialista desta tarde, Dr. Ricardo Dourado Leite, oftalmologista na Clínica Oftalmológica de Braga e Hospital de Braga. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao consultório. Penso que comigo, pelo menos, ainda não tinha vindo aqui. É a primeira vez. Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esta subespecialidade, vamos dizer assim, dentro da oftalmologia, e que eu penso que tem tido, nos últimos anos, assim, uns avanços grandes, sobretudo no que respeita à atenção dos pais. Ou seja, os pais estão mais atentos para esta problemática e levam mais os filhos à consulta de oftalmologia. Eu estou enganado? Sim, antes de mais, boa tarde e agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. De facto, cada vez mais, e como é na sua generalidade, os pais estão cada vez mais atentos a todas as problemáticas dos filhos e a visão não escapa a isso mesmo. E, portanto, temos hoje muito mais cuidado do que há uns anos, provavelmente, e temos também na nossa consulta cada vez mais crianças e cada vez mais cedo, o que acaba por ser muito bom. Portanto, o objetivo é o desenvolvimento visual da criança. Exatamente. E acompanhá-lo. Exatamente. É esse desenvolvimento. É muito importante ter isso em conta porque, e já damos aqui um início à nossa conversa, a criança quando nasce não sabe ver. Isso é muito importante ter em conta para percebermos também algumas condições patológicas que podem surgir. Portanto, a criança quando nasce não sabe ver, como não sabe fazer outras tantas coisas, e é preciso ir ensinando nos primeiros anos de vida o cérebro da criança a ver. Isso dá-se de acordo com uma estimulação adequada e, portanto, a capacidade e qualidade que a criança vai ter para ver bem, e depois também enquanto adulta, depende muito da qualidade da estimulação cerebral que nós damos nos primeiros anos de vida. Isto baseado no facto de que a nossa visão não são só os nossos olhos, não é? Portanto, é a maneira como depois a informação é processada, é isso? Exatamente. Queres explicar um bocadinho como é que funciona? Claro que sim. Os olhos acabam por ser os receptores daquilo que é o mundo exterior. Portanto, nós captamos a imagem através dos olhos, de facto. Os olhos, a nível da retina, transformam aquilo que nós vemos numa informação elétrica que é conduzida ao cérebro, portanto, e que depois é descodificada e interpretada para nós percebermos então aquilo que estamos a ver. Portanto, há que fazer aqui esse desenvolvimento da interpretação, é isso? Exatamente. Portanto, e como as crianças não falam, ou não se exprimem da mesma maneira que um adulto, precisa, aqui a presença de um especialista é muito significativa, não é? É muito importante. Nós temos que, no âmbito da oftalmologia pediátrica, tudo aquilo que nós vemos na nossa consulta baseia-se em rastrear fatores de risco para a ambliopia e a própria ambliopia em si, diagnosticá-la o quanto antes. E então, o que é a ambliopia? A ambliopia é só o tema mais importante em oftalmologia pediátrica, porque é um problema exclusivo da criança e que deve e só pode ser tratado enquanto criança. Portanto, e se não for tratado na idade pediátrica, depois o problema permanece para toda a vida. Portanto, a ambliopia, o conceito da ambliopia é uma visão abaixo daquilo que seria expectável para a idade da criança e que se deve então a uma estimulação abaixo daquilo inadequada do cérebro durante os primeiros anos de vida, que é a idade em que a plasticidade cerebral é maior e, portanto, que a aprendizagem da visão se dá. Mas podemos, nós pais ou familiares, ajudar a prevenir a ambliopia, ou isto não tem nada a ver com fatores de estimulação e tem apenas a ver com as características da criança? Exatamente, tem a ver com a criança. A maneira como os pais podem e devem ajudar as crianças é levá-la a um oftalmologista pediátrico para rastrear os fatores de risco para a ambliopia ou diagnosticá-la se ela já existir. E que fatores de risco são esses? É assim, as causas da ambliopia são de 3 ordens maiores. Temos os erros refrativos, principalmente aqueles erros refrativos que existem num só olho ou predominantemente num dos olhos, que passam facilmente despercebidas, e esses são realmente os mais perigosos. Temos também o estrabismo. E que podem não ser
à semelhança dos adultos, podem não ser iguais em ambos os olhos, não é? Exatamente, e esses, como disse, são aqueles mais perigosos, porque uma criança, quando não vê bem dos dois olhos, quando tem um erro refrativo grande, acaba por dar alguns sinais. Não é? Quando uma criança tem uma visão normal ou perto de normal num olho, mas isso não se passa no outro olho, facilmente... Tende a compensar. Compensa, acaba por passar despercebida porque acaba por ver bem ao longe, vê a formiga no chão e os pais não se apercebem que há um dos olhos que pode não ver bem. E esse olho pode incorrer então numa ambliopia mais ou menos grave. Mais grave. Portanto, estava-me a dizer os erros refrativos e as outras duas. Depois temos o estrabismo, que é a segunda causa principal da ambliopia. E porquê é que se dá então a ambliopia, quer no caso do erro refrativo, quer no caso do estrabismo? No primeiro caso, no caso dos erros refrativos, se tivermos um olho que vê francamente pior que o outro, isto faz com que o cérebro receba informação muito mais nítida, uma imagem muito mais nítida de um dos olhos e, portanto, este olho vai desenvolver uma visão a nível cerebral muito melhor. Ao passo que o olho que tem um erro refrativo grande, seja um astigmatismo, uma miopia ou uma hipermetropia, acaba por desenvolver uma visão mais baixa. Okay? No caso do estrabismo, a coisa não é exatamente igual. Portanto, no estrabismo nós temos um desalinhamento dos eixos visuais. Normalmente temos um olho que é o olho fixador e que acaba por desenvolver uma visão normal, e o outro olho, como não está a olhar na mesma direção, por assim dizer, e por forma a criança não ter visão dupla, o cérebro da criança adapta-se e, portanto, acaba por suprimir a visão do olho que está desviado. E esta supressão continuada também pode levar a que a estimulação cerebral desse olho não seja normal. E, portanto, temos uma ambliopia estrábica. Portanto, são as causas principais. E temos dois tipos de estrabismo diferentes, não é? O divergente e o convergente. Ou ainda mais. Há muitos tipos de estrabismo. De facto, aqueles que são mais frequentes são os horizontais, portanto, os divergentes e os convergentes, mas podemos ter estrabismos verticais, podemos ter estrabismos que são maiores para longe ou para perto. Portanto, temos uma panóplia de estrabismos de diferentes modos e que devemos interpretar adequadamente quando eles se apresentam. Pronto. Aqui o que eu queria ressalvar então era aquela questão da ambliopia ser um problema da criança que deve ser rastreada na criança, identificada e tratada na idade pediátrica, que é quando pode ser tratada. Daí que a recomendação atual seja que os meninos e as meninas sejam vistos até ali por volta dos 2 anos. Assim, correto? Não há uma unanimidade quando é que deve ser a primeira avaliação. O que é certo é que logo que haja alguma suspeita, logo que haja uma história familiar forte e que possa estar relacionada com alguma patologia oftalmológica, devemos desde logo, para tirar dúvidas, rastrear as crianças. E há estrabismos que se notam logo, não é? Exatamente. Os estrabismos podem ocorrer, as crianças até podem nascer com o estrabismo, embora não seja mais frequente. O estrabismo acaba por ser uma patologia que, como se apresenta facilmente e é facilmente identificável pelos pais, pelos pediatras, pelos médicos de família, acabam por as crianças não chegar muito tarde à consulta de oftalmologia pediátrica. Ao passo que os erros refrativos, principalmente aqueles unilaterais, são aquela maior ameaça para a ambliopia e que pode levar à ambliopia, portanto. E para vocês, então, em termos de diagnóstico, o estrabismo também acaba por ser mais fácil, mas depois têm que o caracterizar, não é? Sim. Porque há essas diferenças entre vários tipos de estrabismo. Exatamente. E nos erros refrativos, como é que se faz o diagnóstico a uma criança, sobretudo quando as crianças ainda não se conseguem expressar da melhor forma? Felizmente nós temos um conjunto de armas que podemos utilizar e que nos permitem rastrear e identificar fatores de risco para a ambliopia, mesmo que a criança não diga uma palavra. Portanto, a refração ou o erro refrativo é facilmente por nós identificar na consulta, sem que a criança tenha que falar, apenas colaborar um pouco para a nossa avaliação. Nós conseguimos identificar se existem erros refrativos ou não e, no caso de existir, se eles são uni ou bilaterais e, portanto, quantificá-los. Se existir um erro refrativo que mereça a qualquer idade a utilização de óculos, é a primeira arma terapêutica que temos que usar, exatamente. Agora, antes de passar aos vários tipos de tratamento, da sua opinião enquanto especialista, pensa que os pais ainda têm muito medo deste tipo de exames ou já percebem que, de facto, acabam por ser exames indolores e que, claro, que é sempre desagradável mais uma consulta, claro, mas que não é, o benefício-custo é muito superior, não é? Sim, hoje em dia esse mito já desapareceu. É lógico que muitas vezes os pais vão rastrear, não suspeitam de nada e nós acabam às vezes por ser lá com um diagnóstico de um erro refrativo ou mesmo da ambliopia que não estavam a contar, acabam por ser, é sempre um pouco desagradável
ou menos agradável quando isso acontece, mas as coisas acabam quase sempre por ser pouco graves. No caso de uma ambliopia, aí a situação pode ser mais grave, mas identificada em tempo útil, o prognóstico é excelente. E qual é a vantagem de fazer-se este tipo de diagnósticos precoces? É toda. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como eu disse há pouco, as crianças têm que aprender a ver e nos primeiros anos de vida, não só para a visão, mas para qualquer outra aptidão e competência, a aquisição é muito mais fácil porque a plasticidade cerebral das crianças é enorme. E, portanto, se nós conseguimos identificar rapidamente, e mesmo que haja uma ambliopia, a reversão vai ser muito mais fácil. E, portanto, seja qual for o fator ambliogénico por detrás, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais cedo iniciarmos a terapêutica da ambliopia, melhor é o prognóstico, que normalmente é bom. Muito bem. E então, o que é que, após o diagnóstico, que tipo de tratamentos é que há para estas principais patologias, vamos dizer assim? Pronto, nos erros, botando um bocado atrás, naquilo que são os erros refrativos, inicialmente, após diagnosticarmos que há um erro refrativo e ou ambliopia, temos que começar pelos óculos, portanto, e depois vermos que resposta de visual é que a criança tem com os óculos. Se a resposta... Portanto, quer para a miopia... Quer para a hipermetropia, quer para o astigmatismo, que são os 3 erros refrativos que podem existir. Pode resolver-se com óculos, às vezes pode resolver só com os óculos, mesmo que haja alguma diferença naquilo que é o erro refrativo de um olho para o outro. Quando o olho que tem maior erro refrativo, ou no caso ser o único olho com erro refrativo, e a visão, mesmo com os óculos, não for satisfatória, podemos ter que fazer uma oclusão do olho bom algum período de tempo por dia para obrigar o olho que está com uma visão mais deficitária a estimulá-lo melhor, o cérebro, e portanto melhorar assim a sua visão. Mas basta haver esta estimulação para que o olho chegue lá? Exatamente, para além dos óculos, a estimulação... Portanto, são métodos que se devem tentar sempre, não é? Sempre. Muito bem, e por isso é que não raras vezes vemos os meninos e as meninas às vezes com um pensinho no olho. Isso significa, a regra geral, que está a fazer uma terapêutica para a ambliopia. Portanto, o olho que está destapado nessa criança que está a usar o penso é o olho que é ambliopia. E essa é uma terapêutica que já tem muitos anos, Muitos anos, mas continua a ser a mais eficaz e tem mesmo grande eficácia, exatamente. Muito bem. No caso do estrabismo, portanto, nós normalmente temos um olho que é o fixador e o olho que é o desviado e, portanto, por norma também, o olho que desvia e cuja supressão cerebral se dá é aquele olho que vai ficar amblíope. E, portanto, nós, da mesma forma que fazemos no caso dos erros refrativos, também temos que, em algumas horas ao dia, depois o número de horas depende daquilo que é a gravidade, a profundidade da ambliopia, temos que tapar o olho bom, por assim dizer, o olho que vê melhor, algumas horas durante o período diário para estimular também a visão desse olho que está desviado e que, por conseguinte, está amblíope. Mas também existe a hipótese de cirurgia, não é? No estrabismo? Sim. O estrabismo tem duas componentes principais. Uma componente estética, que é aquela que à partida até parece que é que preocupa mais os pais, portanto, não é agradável ter um filho que esteticamente tenha um desalinhamento dos olhos, mas para nós, oftalmologistas, interessa-nos mais a parte da função visual, a parte funcional. E gostamos mais de primeiro melhorar a visão. Portanto, a primazia, obviamente, exatamente, que é para... E depois de termos uma visão semelhante num olho e no outro, aí depois fazemos a cirurgia para proporcionarmos um realinhamento ocular que no fundo tem só um intuito estético, nada mais, mas que é muito importante, claro, tanto para os pais como para nós. Portanto, para a criança, esse realinhamento que é feito ao nível muscular, não é? Do olho. Exatamente. Portanto, não mexem no olho propriamente dito. Nós vamos mexer, mexer nos músculos, normalmente, regra geral nos 2 olhos, nos músculos que consideramos que são aqueles que têm que ser intervidos para resolver a questão daquela criança em particular, acabamos por deslocá-los de um lado para o outro, reinseri-los, por forma a enganar o cérebro e depois o alinhamento ocular se dar. É mais ou menos isso que acontece. Se tapar um olho, o outro tende a redirecionar, não, porquê? Não, a oclusão, no caso da ambliopia estrábica, na ambliopia consequente de um estrabismo, a oclusão não tem qualquer intuito de alinhamento ocular. Ou seja, puramente o olho vai na mesma... E vai na mesma desviar. Aquilo que nós pretendemos com a terapêutica oclusiva é meramente
estimular a visão do olho que está destapado para lhe melhorar a visão. A posteriori, depois da visão estar daquilo da nossa grade e do grado dos pais e da criança, aí depois tendemos a alinhar os olhos, até porque a resposta cirúrgica é melhor quando já temos uma visão boa nos dois olhos, quando partimos para a cirurgia. Portanto, é sempre melhor esperar que tudo fique mais equilibrado ao nível da visão. Por outro lado, muitas vezes é referido que as crianças com estrabismo tendem a também ter mais fotofobia, não é? É natural que com o estrabismo fechem mais os olhos, ou não? Com a claridade. Há um tipo de estrabismo, que é a exotropia intermitente, que é um estrabismo divergente, que de facto pode levar a que pode ter esses sintomas de tapar o olho, porque como é intermitente o desvio, ou seja, por definição, não é constante. Portanto, naqueles momentos em que há um desequilíbrio e uma descompensação e o olho começa a desviar, as crianças, para evitarem muitas vezes uma visão dupla, acabam por fechar o olho do olho que está a desviar. Do mesmo modo, quando há um estrabismo menos frequente, mas pode acontecer, um estrabismo que se envolve subitamente, a criança tende a fechar o olho que está a desviar para evitar a confusão cerebral que se dá ao nível, por força de ter duas imagens a aparecerem. Portanto, todas estas patologias podem existir à nascença, podem se desenvolver nos primeiros meses de vida ou podem se desenvolver mais tarde, não é? Enquanto crianças, mas mais tarde. Portanto, são patologias que não têm uma hora certa para aparecer, exatamente. Não é? Portanto, os erros refrativos podem surgir já com a criança, que era um estigmatismo, uma hipermetropia, que até é o normal as crianças serem hipermétropes, ou a miopia, podem surgir logo desde o nascimento, mas podem surgir depois mais tarde, como o caso da miopia. Agora com a era da tecnologia, é cada vez mais frequente e que surge depois durante o desenvolvimento e o crescimento da criança. Mas esta utilização de por exemplo, os tablets, etc., a televisão, estar sempre ligada na casa das pessoas hoje em dia, tudo isto causa mais dificuldades a esta adaptação e a este crescimento e desenvolvimento visual? Está muito bem estabelecido já hoje em dia o seguinte ponto. A estimulação da visão de perto, quer com hábitos de leitura, quer com hábitos do tablet, do telefone, está relacionada com o aumento da incidência da miopia. Isso está mais do que comprovado. E, portanto, miopia, que vamos recordar, é o ver mal ao longe. Exatamente. Portanto, estamos a forçar muito ao perto, é isso? É um fator etiológico que está bem definido e, portanto, quando temos um diagnóstico numa criança de uma miopia, temos que avisar os pais e explicar-lhes que deve ser a utilização deste tipo de dispositivos tem que ser regrada. Outro aspecto que interessantemente está associado a uma maior incidência da miopia é a pouca exposição à luz natural que as crianças hoje em dia têm. E, portanto, porque há um fator protetor da estimulação, ou melhor, da exposição à luz solar em relação à miopia, quer no seu desenvolvimento, quer depois na sua progressão. Portanto, estamos sempre a tempo de tentar dar uma ajudinha naquilo que são os nossos hábitos, os nossos comportamentos e também naquilo que é privilegiar as atividades ao ar livre. Portanto, não tomar decisões sem consultar o especialista é o ideal, não é? Porque às vezes as pessoas acham que, depois tornam-se fundamentalistas também porque não percebem muito bem e convém perceber o porquê das coisas e os estudos estão aí também para ajudar. Estávamos a falar de estudos, em termos de números, para que as pessoas lá em casa também percebam que vale a pena e é importante falarmos disto. Estamos a falar de números a que nível em Portugal desta incidência deste tipo de patologias nas crianças? Sim, quantificar pode não ser muito exato, mas aquilo que se nota em termos de erros refrativos que está a aumentar, como em Portugal, como em todos os países envolvidos, é a miopia. Isso é uma patologia refrativa que está, sem dúvida, a aumentar em termos de frequência. Todo o resto tende a ser relativamente estável em relação ao que se passava antigamente e, portanto, mas a mensagem principal é que vale a pena desmistificar. A consulta de oftalmologia é indolor. Regra geral, nós conseguimos extrair da criança aquilo que precisamos com mais ou menos dificuldade para fazermos o diagnóstico e tratarmos atempadamente. E, portanto, mais vale vir cedo para tratar do que depois andamos atrás do prejuízo e, às vezes, entre os 4 e os 7 anos, há uma diferença grande em termos daquilo que é o prognóstico visual para a criança quando iniciamos um tratamento. E, portanto, até aos 4 anos, como limite, tem que ser vista uma criança, a partir dos 3. Portanto, pelo menos até aos 4 anos, fazer ali uma consulta para ver se está tudo bem. Hoje em dia, o que nós temos já implementado no Sistema Nacional de Saúde é um rastreio
um rastreio às crianças que completam 2 anos de idade e que já nos dá uma ideia dos erros refrativos e também de algum estrabismo que possa passar despercebido. As nossas crianças são chamadas a ir, não é? Todas. E são referência e depois são sinalizadas se houver algum fator de risco suspeito. Portanto, que já é uma vantagem. Embora não seja uma consulta completa, é sempre já uma vantagem para rastrearmos coisas mais graves e mais importantes. Uma última pergunta. Pais com este tipo de problemas ou de patologias necessariamente têm filhos com estes problemas? Necessariamente? Não. Mas há um risco acrescido e, portanto, quando falamos de estarem mais atentos. Exatamente, e recorrerem também mais cedo ao oftalmologista pediátrico ou ao oftalmologista geral, que depois direcionará se houver alguma suspeita maior, claro. Muito bem. E que sinais, estava-lhe a dizer que era a última pergunta, mas só esta última, a que sinais é que um pai pode estar atento para perceber, quando é um estrabismo, percebemos, não é? Claramente claro. Que o olho está a fugir, mas quando não é perceptível visualmente, assim a olho nu, que tipo de sinais é que as nossas crianças nos dão? Os sinais são pouco específicos. É muito frequente, até pelo contrário, às vezes temos pais que levam as crianças à consulta ou porque se aproximam muito da televisão ou porque se debruçam muito sobre o livro e às vezes as crianças até nem têm nada. E por contrário, às vezes não há suspeita nenhuma e existe patologia. Portanto, os sinais não são muito específicos, mas é lógico que uma aproximação da televisão pode ser um indicador. Normalmente os pais têm uma grande sensibilidade para isso e, portanto, confiamos também neles e nos pediatras e nos médicos de família para estarem atentos. Perceber. Exatamente. Na dúvida, até aos 2 anos uma consulta? Sim. Ou no máximo até aos 4? No máximo até aos 4, exatamente. Muito bem. Agradecer ao Dr. Ricardo aqui a presença no consultório. Nós seguimos para intervalo. Já sabe, pode usar o nosso número de telefone para se inscrever na nossa linha de chamadas 225-083-204. As chamadas são sobre ortopedia, já na terceira parte. A seguir falamos sobre artroses. Até já.